Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal do YouTube do blog do Paulinho. Vamos falar hoje do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro que esteve no Roda Viva, né, com grande audiência, hoje na Globo News, com duas entrevistas diferentes. O Roda Viva, os jornalistas focaram mais nas polêmicas, né, nas declarações polêmicas do Bolsonaro. Aliás, foi até bom para ele, porque era tudo que ele precisava para poder soltar suas frases de efeito, né? E hoje, na Globo News, os jornalistas certamente antenados pelo que aconteceu no Roda Viva foram mais técnicos. A primeira parte do programa falou basicamente do que ele pretende fazer pelo Brasil, e depois, do meio do programa para frente, intercalou-se perguntas técnicas com uns comentários que foram feitos a respeito do passado do candidato. O que mais preocupa no Jair Bolsonaro, a meu ver, nem é tanto a questão da conduta pessoal dele, que todo mundo sabe é deplorável. Ele é uma pessoa que não tem coragem sequer de admitir as suas fobias. Homofóbico, uma pessoa que não tem respeito por diversidades, uma pessoa que diz que não existiu ditadura no Brasil quando a história comprova que existiu, entre outras coisas, né? Bom, também não estou aqui para analisar quem vota no Bolsonaro ou quem admite esse tipo de pessoa concorrendo ao cargo de presidente da República. Até porque cada um escolhe aquele que mais lhe atrai em todos os sentidos, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o eleitor do Bolsonaro que justifica o voto no Bolsonaro, dizendo que, olha, ele nunca roubou, é uma luta contra a corrupção do PT, eu não vejo que esse seja o único lado que deve ser observado num candidato, num postulante à presidência da República. Primeiro que é difícil você crer que um sujeito como Bolsonaro, que ficou quase 30 anos no parlamento, convivendo com toda essa bandidagem que tem no parlamento brasileiro, não tenha visto sequer um ato de corrupção na frente dele. E se viu, prevaricou. Porque não há notícias de que Jair Bolsonaro tenha denunciado alguém. Seja no plenário, onde ele poderia fazer, claro, ele tem imunidade parlamentar, seja na polícia ou no Ministério Público. Ou seja, Jair Bolsonaro, se não roubou, há controvérsias, tem gente aí, reportagens diversas de veículos importantes demonstrando que o crescimento de patrimônio dele é desproporcional à renda que ele possuía, fora o patrimônio que está em nome de mulher, ex-mulher, filho e demais aparentados. Mas Jair Bolsonaro, se não roubou, viu roubar. E se viu roubar, se calou. Não sei se isso torna ele tão diferente assim. Assim como os eleitores do PT, que justificam o voto no Lula ou em qualquer pessoa indicada pelo Lula, dizendo que o que aconteceu foi por governabilidade e que as ações do governo dele, com crescimento social, né, com diminuição das diferenças na questão de renda, e que isso foi extremamente importante e que, para as pessoas que apoiam o sistema de governo do PT, isso é mais importante do que foi apurado na Operação Lava Jato. Também, claro, estão errados, tanto os radicalistas que apoiam Bolsonaro, como também os radicais que apoiam essa turma do ex-presidente Lula. Bom, voltando à entrevista do capitão reformado Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República. Hoje, na Globo News, deu para notar ainda mais, já tinha dado também para perceber no Roda Viva, que o mais preocupante em Jair Bolsonaro
não é a boçalidade, que é evidente, mas o despreparo, a falta de preparo absoluto para exercer a função mais importante do país, que é, claro, a presidência da República. Político de carreira medíocre, Bolsonaro, que durante todos esses anos de carreira de deputado, alguns falam em 500, 400, 300 propostas que foram colocadas no Congresso, ele não conseguiu aprovar mais do que 3. Bolsonaro, que sequer conseguiu se eleger para a presidência da Câmara, aliás, ele teve uma votação pífia com 4 votos apenas, e ele deu uma justificativa na Globo News dizendo que ele não entrou para ganhar, entrou para fazer o Greenhalgh do PT perder, e que o discurso dele que acabou motivando a derrota, o que não é bem verdade, né? A gente sabe bem que são as amarrações de bastidores que fazem isso. Então Bolsonaro, ele politicamente é um sujeito inábil, no mínimo inábil. E isso, claro, vai acarretar problemas se ele vencer as eleições, que ele não vai conseguir fazer valer no Congresso seus desejos como presidente da República. Outro fator que ficou claríssimo na entrevista na Globo News é que ele não sabe nada de nada das suas próprias propostas. Aliás, não sabe nem se ele tem essas propostas. Ele não soube responder nada sobre economia. Novamente, ele jogou pro tal do posto Ipiranga dele, que é o cara que vai ser o ministro da economia dele. Ele não soube responder nada sobre política externa. Se perdeu também em assuntos internos, ficou desmentindo o que ele mesmo disse e depois tentou explicar num tempo passado, e depois ainda na mesma resposta ele voltou para o assunto, desdizendo o que disse nessa mesma entrevista da Globo News. Ou seja, é um sujeito que não tem nenhuma condição intelectual, nenhuma condição operacional de dirigir um país com os problemas que tem o Brasil. O Brasil não é um país fácil, não. O Brasil é um país difícil de ser governado, um país com diversas culturas, diversos povos, e o senhor Jair Bolsonaro, além de ser o que é, de ter os preconceitos que tem num país em que todos os povos se relacionam bem, o Jair Bolsonaro, além de ser isso que é, ele demonstra não ter capacidade intelectual, capacidade de aglutinação política para dirigir um país como o Brasil. É de fato muito preocupante. Preocupante porque o Jair Bolsonaro ele ocupa a liderança nas pesquisas, porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é uma candidatura evidentemente fake, né? Não vai chegar, ele está inelegível, isso vai ser falado mais para frente. O PT continua com essa bobagem de ficar tentando tapar o sol com a peneira, ou tentando talvez elevar algum candidato na esteira do Lula, mas o senhor Jair Bolsonaro hoje é uma pessoa com probabilidade, sim, de vitória. E isso deve ser observado com preocupação nos próximos dias. Faltam quase 2 meses para as eleições, né? Depois teremos também o segundo turno, em que provavelmente, até por ineficiência dos adversários, ele estará lá, provavelmente estará lá, concorrendo, tudo indica, com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que também sabemos bem não é nenhuma alternativa interessante, e também com o candidato, provavelmente, Ciro Gomes, um dos dois deverá estar com Jair Bolsonaro no segundo turno. O grande problema é que dos 3, ou de todos os candidatos propostos até agora, não vou dizer aqui questão ética, moral, porque aí todos eles reprovam. Todos os candidatos, inclusive Jair Bolsonaro, reprovam questão ética, moral, porque o sujeito que conviveu com essa gente o tempo inteiro e nunca revelou o que viu, se viu ou não viu, ou se viu não entregou, o sujeito não pode posar de pessoa de extrema moral, né? Então o senhor Jair Bolsonaro, de
todos os candidatos, é de longe, o menos preparado para assumir a presidência do Brasil. E isso tem que ser levado em consideração pelo eleitor. Você não pode, repetindo, para combater a corrupção, essa é a desculpa. Para combater a corrupção, digamos que Jair Bolsonaro seja um santo depois de Jesus Cristo. Aliás, só para um adendo, né? O senhor Jair Bolsonaro não vê nenhum problema nesses bandidos que se travestem de pastores de algumas igrejas evangélicas que ele frequenta. Ele também não vê esse tipo de coisa. Então aí dá para a gente sentir um pouco o que é a moral do senhor Jair Bolsonaro. Mas voltando ao assunto principal desta coluna, o senhor Jair Bolsonaro, o eleitor brasileiro não pode, sob pena de prejudicar ainda mais o Brasil e prejudicar a si próprio, porque o eleitor brasileiro ele será vitimado ou beneficiado pelo próximo gestor do país. Não pode se dar o luxo de colocar uma pessoa despreparada, que assume, como assumiu na entrevista, que o setor econômico do Brasil ele não sabe absolutamente nada, ele vai seguir ordens do seu ministro em vez de dar ordens ao ministro. Quer dizer, você não sabe direito o que vai acontecer. Na entrevista, ele acabou discordando, não sei se por conveniência ou por convicção, de algumas colocações do próprio ministro que ele diz que é o posto piranga dele. Você não sabe se Jair Bolsonaro, na segurança pública, por exemplo, vai agir como age nos seus discursos informais, aliás, discursos informais gravíssimos de apoio a sistemas ditatoriais, a comportamentos rígidos, no pior sentido da colocação, né? Você não sabe se de repente ele vai querer baixar um ato institucional aqui no Brasil, ou se vai dar margem para que a polícia comece a torturar quem quer que seja, inclusive bandidos. É isso. Então é uma indefinição total do que pode estar pela frente com uma possível eleição de Jair Bolsonaro. O Brasil não pode correr esse risco, e ficou claro, basta o telespectador do blog do Paulinho, o leitor do blog do Paulinho. Eu nem falo da entrevista do Roda Viva, que não dá para tirar muita coisa de lá, porque realmente os jornalistas ficaram mais na questão das declarações polêmicas do Bolsonaro. Mas esta da Globo News tem que ser assistida por todos, porque foi uma entrevista técnica, com colocações importantes dos jornalistas, em que o senhor Jair Bolsonaro foi absolutamente desastroso.